Olá, uma excelente tarde de quarta-feira, hoje 27 de dezembro. Está no ar mais uma edição do Boletim Primavera. Encerra amanhã o prazo para que os trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano base 2015 saquem o benefício nas agências bancárias. Cerca de 5,80% de inscritos no PIS e no PASEP, 1.400.000 pessoas, não haviam sacado dinheiro até o fim de novembro. O abono salarial é pago para inscritos no PIS/PASEP há 5 ou mais anos e que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é preciso que seus dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal do Ministério do Trabalho. Basta inserir o CPF ou o número do PIS/PASEP e a data de nascimento para consultar. Outra opção é a Central de Atendimento Alô Trabalho, que atende pelo número 158. O valor que cada trabalhador tem para receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente em 2015. Quem trabalhou o ano todo recebe o valor na íntegra. Quem trabalhou um mês, por exemplo, recebe 1/12 do valor e assim sucessivamente. Os pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937. O parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano de Criciúma, o IPTU, já está disponível para quem deseja parcelar o tributo. Quem confirmou a informação foi o secretário de Fazenda do município. O Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, teve aumento para o ano de 2018. Algumas modificações na contribuição foram realizadas. O reajuste, nós temos várias origens, né? Nós temos a questão do reajuste da inflação, que foi inferior a 2% neste ano. Temos a questão 6,5% que se deu em relação do PLC 044, o projeto de lei complementar 044, que trata da redução da base de cálculo, então ele influenciou em apenas 6,5% do IPTU. Nós temos também novos cadastros lançados, né, novos imóveis, novos habites que a Prefeitura concedeu, que dá em torno de 10% da receita do total do IPTU. E temos também um outro ajuste, que é a questão do padrão construtivo, onde nós temos imóveis que tinham a classificação médio e na verdade era médio alto ou alto. Isso vai dar um aumento também no IPTU. Esse ano, uma modificação também no parcelamento. Dessa vez, o contribuinte vai poder parcelar em até 10 vezes. Este ano que está encerrando, né, eram até 6 parcelas e o valor mínimo era R$ 118. Nós então vamos passar para 10 parcelas e um valor mínimo de R$ 100. Então o contribuinte poderá parcelar em até 10 parcelas, respeitando sempre o valor mínimo de R$ 100. O objetivo da medida é facilitar o pagamento do imposto e diminuir a inadimplência. A gente sabe que as dificuldades elas são muito grandes. Foi um ano muito difícil que a gente conseguiu concluir, né, creio assim, podemos até dizer com chave de ouro, em razão dos outros municípios. Eu estava vendo a pesquisa do IBGE, somente 8% dos municípios, dos 5.570 municípios, somente 8% conseguiram pagar o 13º antecipado. E Criciúma foi um deles. Então, assim, nós cancelamos o desconto do IPTU, então, por isso, fizemos um parcelamento maior para o contribuinte, para que ele sinta menos no bolso. Já os contribuintes que decidirem pagar em cota única devem ficar atentos com o prazo. O calendário fiscal ficou semelhante ao do ano passado, é o último dia útil de fevereiro, né? O último dia útil de fevereiro, 28 de fevereiro, é o último dia para pagamento da cota única. O IPTU é um dos principais impostos que o município recebe, responsável pela manutenção da prefeitura. Ela é uma renda, nós queremos ajustar, né? Precisamos aí, eu até fiz uma pesquisa neste feriado, entre 30 municípios de 150 a 250 mil habitantes, nós temos um dos piores IPTUs, recolhimentos de IPTU, né? Então nós precisamos ajustar isso, por isso nós fizemos todos esses ajustes, pequenos ajustes, e que buscamos então que o IPTU pague 2 folhas de pagamento da prefeitura. O amianto, material bastante utilizado na fabricação de telhas e caixas d'água, já estava proibido nos Estados Unidos e na Europa. E somente agora foi definitivamente barrado no Brasil. Isso porque pode provocar câncer. Acompanhe. Depois da retirada do câncer no abdômen, Luciana se recupera bem. Ela foi diagnosticada com mesotelioma peritoneal no início deste ano, uma doença rara e geralmente assintomática.
A descoberta ocorreu por um acaso. Eu fui fazer uma cirurgia depois de exames de rotina para retirada de um cisto benigno e, sem querer, o médico achou outras lesões no meu abdômen e mandou para a biópsia. Foi aí que veio o resultado, totalmente inesperado. Na época, ela queria engravidar, mas teve que mudar os planos. Foi informada que a única forma de tratamento é uma cirurgia chamada HIPEC. O procedimento, que dura cerca de 16 horas, foi então realizado pela equipe do médico oncologista César Augusto. A HIPEC consiste na retirada de todos os tumores identificáveis que a gente consegue ver durante um campo cirúrgico, tirar todos os tumores que tiverem em todos os órgãos e depois disso colocar uma quimioterapia a 42 graus, dependendo da doença, 43 graus, e essa quimioterapia ela fica recirculando na cavidade por mais ou menos de 30 a 90 minutos a depender da doença. No caso do mesotelioma, 90 minutos de perfusão. O procedimento é novo no estado. Luciana conseguiu fazer pelo plano de saúde. Foi a 4ª paciente de Mato Grosso do Sul a passar pela cirurgia. Mas o que chama a atenção é a causa do câncer. Tudo indica que a doença surgiu porque Luciana foi exposta ao amianto. As primeiras doenças relacionadas ao amianto foram descobertas depois da Segunda Guerra Mundial, quando os navais, eles começaram a ter uma doença chamada asbestose. E aí a gente descobriu essa mesma relação depois com esse tipo de câncer raro. Esse câncer acomete 1 a 2 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Então, realmente é uma doença bem rara. É bem provável que eu tenha sido exposta na infância, porque essa doença tem um período de incubação de 20 a 30 anos. Então, não tem exatamente como saber. Ela é uma doença quase que exclusivamente relacionada ao amianto. Não dá pra gente dizer 100% na medicina, né? Quase nada. Mas os trabalhadores das indústrias de amianto, quase todos eles sofreram com o mesotelioma de pulmão, né? Que é o caso mais comum. Então, é bem provável que eu tenha sido exposta na infância ainda. Usado na fabricação de caixas d'água antigas e telhas, o amianto teve a produção e a venda proibida recentemente por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que novamente levantou a discussão sobre os danos da substância. A proibição do amianto já vem de muito tempo, né? Então a Europa já desde 2005, a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá. E no Brasil a gente teve uma proibição de alguns estados inicialmente, que foi revogada, e agora no dia 29 essa determinação do STF, a proibição em todo o território nacional do uso do amianto. Foi proibido no Brasil, mas muitas casas ainda têm caixas d'água, telhas, e está expondo crianças, adultos, idosos a essa substância que é já tão proibida no mundo inteiro, porque é obviamente cancerígena, comprovadamente cancerígena. Quanto mais a gente puder divulgar para as pessoas tirarem da sua casa, substituir, ainda que difícil por ser tão barata, né, mas não vale a nossa vida, né? E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco, às 7 da noite, no Informe Região. Até lá!